Olá, pessoal, e vamos a mais um podcast Glione, porque pensar dói, mas a alienação, essa dói muito mais e sempre mais. Brasil e Argentina, dois países, duas histórias parecidas, mesmo roteiro, mesmo inimigo, o mesmo resultado. Direitos viram custo, trabalhador vira número e sindicato vira problema. Mas hoje, aqui no podcast Glione, a gente não vai só descrever o que está acontecendo, vai entender por que está acontecendo, com teoria, com história, com o nome dos responsáveis. Porque isso não é acidente de percurso, é projeto de classe em execução. Uma história para não se iludir. Brasil e Argentina não nasceram ontem no capitalismo. Industrialização tardia aqui, mais precoce lá. Mas ambos seguiram a mesma trilha histórica. Estado desenvolvimentista, indústria nacional, classe trabalhadora organizada. Getúlio Vargas de um lado, Juan Perón do outro. Consolidação trabalhista, direitos, salário mínimo e previdência. O historiador brasileiro, Francisco de Oliveira, crítica à razão dualista, mostrou algo fundamental. O desenvolvimentismo no Brasil não foi concessão generosa das elites, foi resultado de pressão de classe, ao mesmo tempo, um mecanismo de controlar essa pressão, incorporando o trabalhador ao consumo sem tocar na estrutura de propriedade. O sociólogo argentino Gino Germani documentou um processo similar na Argentina peronista. A incorporação das massas trabalhadoras ao sistema político e ao consumo, sem redistribuição estrutural de riqueza. Grant nomearia isso como transformismo. A classe dominante incorpora demandas populares na forma para preservar o essencial nas relações de produção. E depois de décadas de direitos parcialmente conquistados, vem sempre o que vem sempre quando o capital sente que pagou demais. Ditadura, repressão e o velho truque, arroxo salarial, ou baixar salário para subir lucro. Nada novo sobre o capitalismo, só muda o idioma. Hoje não precisa de tanque na rua, basta lei, basta reforma, basta discurso de modernização, entre aspas, e flexibilização, entre aspas. No Brasil, a reforma trabalhista de 2017, aprovada pelo governo Michel Temer, que chegou ao poder via impeachment, que o historiador Lincoln Seco chamou sem hesitar de golpe parlamentar midiático judicial, destruiu em meses o que décadas de luta construíram. Trabalho intermitente, terceirização irrestrita, prevalência do negociado sobre o legislado. Tradução: o que o patrão e o trabalhador negociam individualmente, num contexto de desemprego de 13 milhões, passa a valer mais do que a lei. A negociação entre partes radicalmente desiguais, que os liberais chamam de liberdade, e que Marx chamava isso pelo nome certo, de coerção estrutural. Depois veio a pejotização e a uberização em massa. Trabalhador virou MEI, pessoa jurídica no papel, proletário sem direito na prática. Na Argentina, entra Javier Milei com motosserra na mão. Jornada de 12 horas, redução de indenizações, ataque direto às estruturas sindicais, plataformas digitais fora da legislação trabalhista. Liberdade, diz ele. Liberdade para quem? Para o patrão. Sempre para o burguês. Vamos à teoria que explica tudo isso sem eufemismo. Vamos usar Marx e Marine, a teoria sem perfume. Karl Marx, em O Capital, demonstrou que o capital tem uma compulsão estrutural permanente, baratear o custo da força de trabalho, não por maldade individual dos empresários, por uma lei de movimento do próprio sistema. Capital que não reduz custos perde para o concorrente que reduz. É a competição que força a exploração para baixo, eternamente. Mas na periferia do capitalismo, isso assume uma forma ainda mais brutal. O Rui Mauro Marini, em Dialética da Dependência, criou o conceito que explica Brasil e Argentina melhor do que qualquer consultoria econômica. Superexploração da força de trabalho. No capitalismo central, o trabalhador é explorado, mas sua força de trabalho é relativamente reposta. Na periferia, o trabalhador não é apenas explorado,
é espremido abaixo dos limites da reprodução da sua própria força de trabalho. Salário que não repõe o desgaste, jornada que consome vida, condição que envelhece e mata antes do tempo. E ainda assim que o sistema funciona, porque a superexploração subsidia a transferência de valor para o centro. As reformas trabalhistas de Brasil e Argentina não são anomalias, são aprofundamento da condição periférica estrutural. Aqui precisamos entender como o Estado se torna um instrumento desse projeto. Nikos Poulantzas, em Estado, Poder e Socialismo, mostrou que o Estado capitalista não é neutro, é a condensação material das relações de força entre classes. Quando o capital está na ofensiva, como nos anos 2010 e 2020, no Brasil e na Argentina, o Estado produz legislação que cristaliza essa ofensiva em norma jurídica. A reforma trabalhista brasileira não foi elaborada pelos trabalhadores, foi elaborada pela Confederação Nacional da Indústria e pelos grandes grupos empresariais, entregue ao Congresso com a assinatura de um governo que chegou ao poder sem eleição. Aí o sociólogo Francisco de Oliveira, um dos mais lúcidos analistas do capitalismo brasileiro, chamou esse processo de hegemonia às avessas. Uma situação em que as classes dominantes não precisam mais construir consenso, impõem diretamente seus interesses porque a classe trabalhadora perdeu capacidade de resistência organizada. É a classe dominante governando diretamente, sem mediação hegemônica. O Gramsci advertia: quando a hegemonia colapsa, resta a dominação nua. A reforma trabalhista de 2017 foi dominação nua, com carimbo do Congresso. E não basta explorar, tem que pedir a reação. E a reação historicamente organizada da classe trabalhadora tem um nome: sindicato. No Brasil, o fim do imposto sindical, apresentado como modernização, cortou de forma cirúrgica a principal fonte de financiamento das organizações sindicais. Sindicatos que antes tinham estrutura para negociar, para fazer greve, para contratar advogados trabalhistas, viraram esqueletos institucionais. E na Argentina, o Milei ataca as contribuições sindicais obrigatórias e favorece negociação por empresa em vez de acordos coletivos setoriais. O historiador do trabalho, Héctor Palomino, documentou como isso fragmenta o poder coletivo dos trabalhadores argentinos, que tinha no peronismo sindical uma das organizações mais fortes da América Latina. A lógica é clássica e Lenin identificou com precisão. O capital teme o sindicato porque o sindicato revoluciona o sistema. Teme porque o sindicato limita a taxa de exploração. E quando o limite é removido, a exploração não tem teto. Divide para dominar. Um clássico, né? O novo trabalhador é um proletário 2.0 sem direito 1.0. Aplicativo, freelancer, home office, trabalho por projeto, contrato intermitente, sem jornada definida, sem férias, sem 13º, sem FGTS, sem aposentadoria digna. É o proletariado 2.0, com a mesma exploração de sempre em formato startup. O sociólogo polonês Zygmunt Bauman, que não é marxista, mas preciso, chamou isso de modernidade líquida. Vínculos fluidos instáveis, sem garantia, o que antes era segurança vira flexibilidade, o que antes era direito vira escolha, o que antes era exploração vira empreendedorismo, mas a leitura marxista do Ricardo Antunes, em O Privilégio da Servidão, é mais precisa. A uberização não é o futuro do trabalho, é a restauração do trabalho sem proteção, que Marx analisou no século XIX com roupagem de aplicativo do século XXI. O entregador de bike com mochila no ombro não é diferente, em substância, do trabalhador por empreitada que o Marx descreveu em 1867. Só tem celular e nenhum sindicato para representá-lo. A socióloga brasileira Ludmila Bilho aprofundou: o trabalhador de plataforma é o trabalhador just in time perfeito para o capital, disponível quando precisa e invisível quando não precisa, com todos os riscos transferidos para ele próprio. Chama de autonomia o que é abandono. E para entender o que acontece simultaneamente no Brasil e na Argentina, e em todo o sul global, precisamos sair da escala nacional. O David Harvey, Novo Imperialismo, mostrou que a acumulação por espoliação é o mecanismo central do capitalismo contemporâneo. Quando a extração de mais-valia
do trabalho produtivo não basta para manter a taxa de lucro, o capital avança sobre o que ainda não foi mercantilizado. Direitos trabalhistas são um desses territórios. Quando o capital reforma a legislação trabalhista, não estará modernizando o mercado de trabalho, só está privatizando direitos coletivos que a classe trabalhadora conquistou com décadas de luta, convertendo em custo zero o que antes era custo social compartilhado. Rosa Luxemburgo identificou o mecanismo ainda mais fundamentalmente. O capitalismo precisa de territórios não capitalistas para se expandir. Quando o mundo físico está esgotado, ele avança sobre os espaços sociais, direitos, serviços públicos, previdência, saúde, educação, etc. A precarização trabalhista é a colonização do direito do trabalho pelo capital. E seria desonesto terminar sem mencionar a resistência. No Brasil, a greve dos entregadores de aplicativo em 2020 e 2021 mostraram que a uberização não elimina a capacidade de organização coletiva, apenas a torna mais difícil. Na Argentina, greves gerais contra o Milei mobilizaram milhões e mostraram que o movimento sindical peronista ainda tem capacidade de resistência. O Edward Palmer Thompson, na formação da classe operária inglesa, mostrou que a classe trabalhadora não é apenas o produto das condições econômicas, é sujeito histórico que se constitui na luta. A precarização tenta destruir essa subjetividade coletiva, mas a história mostra que o que a classe trabalhadora aprende a se reorganizar, a encontrar novas formas de solidariedade. A questão é que se aprende rápido o suficiente para enfrentar um capital que se move em velocidade de algoritmo. Brasil e Argentina viraram laboratórios, não por acidente, mas por projeto de classe coordenado em escala global, com recomendações do FMI, aprovação de Wall Street, execução por governos locais. Marx mostrou a lógica, Marini mostrou a especificidade periférica, Poulantzas mostrou como o Estado executa, Antunes e Abílio mostraram o rosto concreto no cotidiano do trabalhador brasileiro, o Thompson nos lembrou que a classe trabalhadora é sujeito e não objeto passivo, direto ou indireto. Mas a conta não some, ela se acumula e em algum momento histórico sempre volta com juros, como em 1930, 1968, como em 2001 na Argentina. A questão não é se vai voltar, é quando ela se forma. E se a classe trabalhadora vai estar organizada quando isso acontecer, ou se o capital vai ter chegado primeiro, com mais uma reforma, mais um aplicativo, mais um discurso de liberdade que só vale para quem tem capital. E como sempre dizemos, pensar dói, mas a alienação dói muito mais. Até o próximo podcast Glória.